Essa aí eu quero que você canta com a gente, hein, Pimentel? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Show, programa pra você do setor têxtil, confecção e moda. Primeira pergunta, gostou da banda? Gostei muito, porque tocou no meu coração. Fluminense, meu time. Já fica mais à vontade Fico até, mais né? à vontade. Eu sou um cara que quando o Fluminense perde, eu nem olho pro jornal no dia seguinte. Então eu leio muito jornal porque o Fluminense sempre ganha. Queria aproveitar também e agradecer os parceiros que dão show aqui com a gente todas as semanas, que são a Epson do Brasil, Audaces, Brand Têxtil, Gel Vendas, Punch Master, Grupo Febratex, Fespa do Brasil, Expo Print, Filter Print, Busca Têxtil, Camisetas Rápido, Aeropostale e o Congresso Internacional da BIT 2025, que logo mais a gente vai falar sobre ele, certo, Pimentel? Corretíssimo. Muito bem-vindo. Pra gente é uma honra ter você aqui. Não sei se você lembra, mas você foi o primeiro entrevistado do Têxtil Show em 2020. Era pandemia na época. Henry, você me refrescou a memória aqui há pouco e buscando lá nos meus arquivos, está claro e está nítido, porque foi um programa muito interessante e eu tive a honra de abrir aí o Têxtil Show num período tão difícil, tão complicado do nosso mundo, da nossa sociedade, do nosso Brasil. Exato. Mas graças a Deus superamos aquela tragédia, estamos aqui hoje, muitos não conseguiram superar e em memória a eles a gente tem sempre que respeitar e cuidar das pessoas o máximo que a gente puder. E Fernando Pimentel, 20 anos de ABIT, né, Fernando? Fazendo a diferença para o setor há todos esses anos, uma pessoa que é referência, é super importante, que é uma pessoa querida para o setor e para a gente, que marcou a nossa história também, dando início, o pontapé inicial no projeto do Têxtil Show. Então, hoje a gente vai falar sobre reforma tributária, competitividade industrial, sustentabilidade, economia circular na moda, retomada do consumo interno e geração de empregos, indústria têxtil brasileira no cenário internacional, produtividade, inovação, Congresso Internacional da BIT. Então fica aí com a gente que o programa de hoje tá show. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Jacarezinho, avião. Jacarezinho, avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Essa escada é pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o síndico. Tim Maia, Tim Maia, Tim Maia, Tim Maia, cima, Tim Maia. Mais um ritmo que te agrada, Pimentel? Começamos muito bem, hino do Fluminense e o Jorge Benjó. Ah, o Jorge Benjó, Tim Maia, flamenguista, não, em homenagem ao Tim Maia, um grande ídolo nosso da música, né? Que legal. Acertaram, né? Acertamos, né? Deram Ponto uma pra dentro, banda. Energizaram o início da conversa. Aquilo que a gente estava falando sobre a banda em off, você acha que tem jeito de chegar lá naquele nível lá do Henry? Acho que tá chegando. Tá chegando. O Ennio Morricone. Acertou. O Henry Morricone. Ennio Morricone. Acertamos a música, mas as notas que é bom, ninguém acertou. Bom, temos diversos assuntos importantes para falar aqui hoje, mas antes de continuar, eu queria te falar, Fernando, que o programa de hoje não é só um bate-papo. A gente está comemorando 5 anos de programa, você 20 anos de ABIT, e esse programa é uma homenagem para você também. Então a gente preparou, a nossa equipe preparou com muito carinho uma homenagem para você, e temos um cúmplice também, que você só vai descobrir no final. Então, para começar, temos o primeiro áudio aí que eu quero que você vai ouvir e vai ter que adivinhar de quem que é. Olá, Sr. Fernando. Os compromissos do dia a dia nos unem.
e sou grata por isso. Carla, que me atura, que cuida da agenda e que toda hora muda. Obrigado, Carla. Sempre que eu tenho que falar com o Pimentel, marcar alguma coisa, eu falo com a Carla. Carla, um beijão para você, muito obrigado. É uma parceria. Quanto tempo juntos já, Fernanda? Acho que ela tem uns 10 anos já. 10 anos 10, 11 já. anos na BIT. 10 anos. Tá com a gente lá e é pessoa muito querida e muito competente. Que legal. Aqui, por exemplo, a minha equipe, a gente está há 5 anos juntos, né, nesse projeto, mas reclamam como se tivesse 30 anos. Reclamam que trabalham demais, que querem aumento, que querem mais descanso. É difícil, né? Aliás, eu acho que a gente tem que produzir mais mesmo, né? A gente tem que trabalhar mais porque a nossa audiência pede isso. Não é isso, equipe? E por falar em produção, eu já queria entrar com você num tema que vem movimentando todo o setor produtivo, que é a reforma tributária, né, Fernando? E você que está sempre em Brasília, né? A primeira pergunta que eu te faço é: o nosso setor é ouvido para a construção dessa nova estrutura? Henry, nós trabalhamos muito integrados com a CNI e as federações como o Fiesp, Firjan, Fieng e outras mais que a gente se relaciona muito, Fiesc, Fiergs, a gente vai nominando e fica um pouco Fieb na Bahia, que nos recebeu com muita alegria para o Congresso do ano passado, o Congresso 2024, e outras mais que nos apoiam sempre. A construção da reforma tributária foi uma obra de igreja. Tinha mais de 30 anos que o Brasil vinha tentando fazer uma reforma tributária. No caso do consumo, reforma tributária do consumo, Sim. que envolve PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. O final dela, a aprovação dela se deu com um número muito grande de exceções, o que acabou colocando a tarifa prevista, que ninguém sabe exatamente qual vai ser, de 28% para um pouco mais. Vai ser o maior IVA do mundo. Isso é ruim, porque uma das questões que a gente combate muito, que é a informalidade, quando você tem muito imposto, a tentação da informalidade não é pequena. Verdade. E nós temos uma informalidade no Brasil que é muito grande. Todos os países têm, mas o Brasil tem em excesso. De qualquer maneira, os pilares fundamentais da reforma, pelo menos os principais, ficaram preservados até agora. Por exemplo, não taxar investimentos. O Brasil é um país que taxa investimentos. Você compra uma máquina, coloca para produzir, você pagou ICMS, PIS, COFINS, etc. No caso do imposto federal, você tem uma devolução imediata, mas no caso do estadual, você leva aí 4 anos para recuperar o imposto que foi pago na compra de uma máquina. A questão da exportação, o Brasil é um exportador de imposto. Nós estimamos que a cada dólar que a gente exporta, 6, 7% é imposto que ficou acumulado. Toda hora a gente vê nos jornais créditos acumulados de ICM, créditos acumulados de IPI, etc. Então, isso tudo é dinheiro da empresa e muitas vezes ela entra numa situação complicada tendo dinheiro para receber do Estado brasileiro. Então, esse lado também aparentemente estará resolvido. A questão da cumulatividade, que conversa diretamente com isso, ela também está atenuada ou resolvida. A guerra fiscal entre os estados, que é um outro tema que gera muitas discussões, também aparentemente vai ser equacionada. Vamos ver como vai ser a solução que vai ser dada com os fundos de desenvolvimento e os fundos de compensação. Então, esses pilares, uma unicidade maior, você não ter 27 legislações, tudo isso acho que vem a favor de um sistema mais racional. O Brasil, para vocês terem ideia, segundo o estudo do INSPER, tem quase 70% ou mais de 70% do PIB em causas na justiça ligadas à questão tributária. Não tem nada parecido no mundo. Assim como somos os recordistas em causas trabalhistas. E assim vai. Então, é um país totalmente judicializado e que acaba trazendo muita insegurança, muita incerteza. Então, eu acredito que ao final do período de transição, e nós vamos demorar ainda mais um tempo para concluir a reforma, isso vai acabar lá para o final de 2030, próximo 2030, 2031, mas já tem, a partir do ano que vem, já começamos a fazer a transição. Eu acredito que nós vamos ter um sistema melhor, mas ainda um sistema que não é o sistema que estimularia mais formalização. Sim. Tá? E quando você tem uma economia informal grande,
você prejudica o formal, você prejudica os investimentos em produtividade, na qualificação das pessoas, tudo isso fica afetado. Sim. Individualmente, as pessoas podem até se resolver, ou até mesmo ficarem competitivas contra o asiático. Sim. Por conta da informalidade. Mas esse não é o caminho do país. De que forma que a gente resolve isso, então, né, Fernando? Primeiro, uma reforma tributária que busque, ao longo desse processo, reduzir a carga tributária, porque se todos pagassem, e nós fizemos uma conta, aliás, outras entidades, Fiesp fez, se não houvesse exceção nenhuma, difícil de acontecer, sempre há alguma exceção, em vez de 28 para mais, estaríamos com 20, 21. Tá? Ou seja, algo compatível com o que tem na Argentina, com o que tem em Portugal, em vários países europeus. Mas não, nós estamos acima da Hungria com 27%. Então, a reforma tributária é necessária, foi necessária, ela vai ter a sua partida efetiva a partir de 2026, mas nós vamos carregar o peso desse imposto de o IVA muito acima da média do mundo, muito acima do maior, que é a Hungria, e isso vai prejudicar um dos grandes objetivos da reforma, que é trazer mais formalidade. Então nós vamos ter que continuar atuando dentro de uma reforma administrativa, que não é para punir ninguém, mas é para racionalizar, melhorar o funcionamento do Estado, e nós conseguirmos ter um orçamento mais equilibrado e, ao mesmo tempo, um orçamento que tenha como fonte de arrecadação pelo volume e não pela unidade. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais gente pagar, menos nós podemos pagar individualmente. Então esse é um círculo virtuoso e não um círculo vicioso, que você acaba sacrificando aquele que paga e aquele que não paga fica mais competitivo ainda. E tudo isso, né, Fernando, faz com que você tenha uma agenda super corrida, que tenha que estar muitas vezes lá em Brasília, rotina intensa, né? Há 20 anos, imagina esses 20 anos, quantos desafios você teve pela frente. E a pergunta é, será que as pessoas que vivem o dia a dia da indústria, do segmento têxtil, reconhecem essa sua dedicação? Eu acredito que sim, né, Fernando? Vamos ver? Caro Fernando, receba aqui a minha homenagem pela sua... e o meu agradecimento, em especial, pela sua atuação firme, competente, incansável, em defesa dos interesses do setor têxtil brasileiro, da indústria nacional. Você é, sem dúvida nenhuma, um exemplo a ser seguido e me estimula a querer participar mais, a querer enfrentar todas as lutas ao seu lado. Você é um exemplo de firmeza, de competência, de visão estratégica. E fica aqui o meu grande agradecimento. Muito obrigada por nos inspirar e lutar, né, pela nossa indústria aí. A gente sabe que não é fácil, mas você é incansável. Um grande abraço. Isadora, grande amiga. Conheci muito, foi grande amigo também do pai dela, o Ludovico, da Vérnia. Mas eu queria fazer um agradecimento a ela e a vocês que estão aqui me brindando com momentos de emoção, mas eu queria fazer um registro também importante. Ninguém faz nada sozinho. E a equipe da ABIT é uma equipe excepcional. É uma equipe dedicada, competente, que cuida dos assuntos do setor, motivada. Portanto, essa homenagem é uma homenagem para o grupo. E, além do grupo, os associados. Os associados, a entidade vive das contribuições associativas. Os associados que confiam na gente, que participam, que nos ajudam nessa agenda de um Brasil tão grande. Então, você tem problemas no Rio que são diferentes, do Pará que são diferentes, do Ceará. Tem uma pauta nacional, mas tem as pautas regionais. E é fundamental que a gente possa atuar também em rede. E a Isadora preside o Sinditêxtil do Rio de Janeiro, com muita competência e qualidade. Então, se nós não tivermos essa rede de trabalho, não só através de federações e a confederação, mas os sindicatos, você não consegue trabalhar e levar a mensagem. Eu queria, de novo, agradecer as palavras da Isadora, mas transferi-las para toda a equipe da ABIT. E para os nossos associados, aqueles que acreditam em nós. Mas tem mais. Roda aí. Desde 2017 me relaciono com o Fernando Pimentel em função do Comitê de Algodão da ABIT. É um executivo extremamente responsável, dinâmico, proativo, conhecedor de vários assuntos com profundidade,
A Abit está nas mãos de um dos melhores profissionais do mercado e gosto muito de você, Fernando, não só por isso, mas também pelo seu lado humano. Um abraço. Sérgio Benevides, grande parceiro da Valência Industrial, estamos sempre juntos nas questões principalmente do algodão, mas em outras também. E sempre que eu estou em Fortaleza, eu estou com ele, com outros parceiros lá, muito amigos, além de profissionais que eu admiro, amigos. E essa também é uma construção muito importante ao longo da vida. Fazer amizades. Perfeito. Amizades sinceras, amizades desinteressadas, amizades de se sentir bem. As amizades e a construção ao longo do tempo, isso faz muita diferença. Como você, uma pessoa que a gente não se vê tanto, como esse grupo que está aqui. Mas sorte sua isso. E aqui é sorte sua, do grupo. Ele vai sentir falta, ele vai ficar com saudade. Isso eu falo com o pessoal lá, vocês vão sentir falta. E tem mais amigos vindo aí. Roda. Amigo Fernando, muito bom dia. Que bom estar aqui podendo falar sobre o Fernando Pimentel, uma grande pessoa, a Abit muito bem representada, com certeza. A nossa história de amizade começa lá nos anos 2010, né, Fernando? Onde te convidei para que viesse a Brusque, Santa Catarina, quando então eu era vereador aqui na cidade de Brusque, e fizemos várias audiências públicas para o setor têxtil, e você sempre muito prestativo. Com certeza, Fernando, essa amizade que pendura, que fortifica, que é madura, que ela é sincera, ela é muito boa de se viver. Muito boa também, né, Fernando? Porque somos tricolor da Laranjeira, temos algo em comum, né? Fluminense, nosso Flusão. Mas, Fernando, de coração, muito obrigado. Obrigado por Santa Catarina, obrigado especialmente pela nossa região. Sempre fosse uma pessoa muito prestativa, sempre quando precisamos chamá-lo, conversar, fomos muito bem atendidos. E agora, ainda sendo embaixador da Abit por sua indicação. Então, um forte abraço desse amigo aqui de Santa Catarina. Vereador Pipoca. Me lembro quando eu fui a Brusque, numa audiência na Câmara de Vereadores, ele era vereador, por isso que eu chamo de vereador, Edson Miller, estava lá o senador Espiridião Amin e outros políticos da região, e o setor, bastante bem representado nessa audiência, né? Então vocês veem que é curioso, porque as lutas, elas não param. Mas o vereador se dedicou uma parte da vida dele à vida pública, e o vereador de uma cidade como Brusque, uma cidade progressista, tem uma pauta grande. E, aliás, isso é um tema que a gente já está falando de Brasília. Realmente, Brasília, claro, não estou comparando a importância dos países, mas fazendo uma relativização, Brasília, como Washington, como Paris, como Londres, são o centro do poder. Mas num país tão grande quanto a gente, quanto nós somos, você tem que trabalhar muito na capilaridade. Então, olha Brasília, mas e as agendas do Estado? E as agendas da cidade? São Paulo é um país. A territorialidade da indústria têxtil é enorme. Poucos setores industriais têm tanta capacidade de expandir territorialmente a geração de oportunidades de trabalho e de investimentos. O têxtil intensivo em capital, como eu falei, sim, a confecção intensiva em pessoas, mas aumentando o seu grau tecnológico, principalmente nas operações a montante e a jusante. Temos aí questões sérias que nós estamos discutindo o tempo todo, atrair e reter talentos na indústria de uma forma geral e na nossa indústria em particular. Então são desafios, não adianta ficar reclamando do bolsa isso, bolsa aquilo. Aliás, um estudo do INSPE mostrou que o problema desse não é tanto as pessoas não trabalharem, é que elas preferem muitas vezes trabalhar na informalidade, garantir esse suporte social, que às vezes nem é só federal. Já tem cidades, já tem cerca de 2.000 programas sociais aí rodando no Brasil, envolvidos em cidades e estados. Então, as pessoas reagem a alguns estímulos econômicos, mas sim, é muito ruim se esse estímulo induz a informalidade. Quer dizer, olhando individualmente, eu vou fazer o que for melhor para mim, o que eu achar que é melhor para mim. Então, eu quero dinheiro no bolso hoje, mas está se esquecendo um pouco, talvez, do futuro, de uma promoção, de uma carreira, etc. Se bem que essa questão de carreira hoje também mudou bastante, mas continua sendo valorizada. Também não é desprezada, não. Nós não vamos para o outro lado do pêndulo. Mas, olhando para essa situação, eu acho que a indústria têxtil de confecção tem essa capacidade. E o Brasil tem bolsões mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, mas tem oportunidade para todos. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer essa agenda da capilaridade, da desconcentração, mas óbvio, Brasília é onde as grandes pautas são votadas, os sim, grandes temas são discutidos, mas a gente não pode deixar de trabalhar
nas agendas dos estados e dos municípios. Perfeito, Pimentel. E o Pipoca comentou que é um embaixador da BIT, e tem mais um embaixador que gravou aqui para você. Roda aí. Caríssimo Fernando Pimentel, o nosso segmento têxtil e a BIT são privilegiados de ter um representante como você para correr atrás incansavelmente dos nossos interesses. Obrigado por tudo e parabéns pelo seu trabalho, que é um grande exemplo e inspiração para todos nós e que faz do têxtil no Brasil um local cada vez mais competitivo graças ao seu grande empenho. Gratidão. Obrigado, Felipe. É um entusiasta. Felipe conduziu e participa do nosso comitê de química, sempre com muita vontade de fazer acontecer. E fico muito alegre dessa manifestação dele, mas reitero, não é graças a mim, é graças à equipe da ABIT, que eu tenho a honra, nesses últimos 20 anos, como diretor superintendente, com 2 mandatos como presidente do conselho, de estar com esse grupo há tanto tempo e construindo aí essa visão de missão, de propósitos, de dedicação. Eles reclamam muito que eu falo que eles tiram muitas férias, mas... Eu também acho, viu? Tem que ficar mais firme nisso. Você sabe que na Argentina, que é um país extremamente ligado ao peronismo, a pautas mais... Você sabe que o cidadão, para tirar um mês de férias, ele tem que ter 20 anos ou mais de trabalho na mesma empresa. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo como é. Sim. Até os 5 anos de trabalho na mesma empresa, ele tem 15 dias. Depois de 5 a 10, ele passa a ter 21, depois de 20. E se trocar de emprego, começa tudo de novo. Hoje em dia, se aguentar um, já está de bom tamanho, né? Chicão, tu habla espanhol? Estou dando um exemplo, não estou dizendo que é assim, tem outros países mais generosos. Mas... Nosotros queremos férias acá, no temos férias também. Habla comigo, não férias. Está acontecendo algo acá. Vai ser embaixador da BIT também. Não, mas uma boa. Aliás, como é essa história do embaixador da BIT? Isso veio todo ano, e nós já vamos começar já, acho que em setembro já tem a primeira reunião. A gente traça os principais desafios para o ano subsequente. Temos o documento Têxtil 2030, que é um documento mais amplo, com indicações de rotas tecnológicas, de encaminhamentos, que serve, digamos assim, como uma grande visão geral daquilo que são as macro tendências que estão orientando o nosso setor a cada momento que a gente faz a revisão desse documento, em torno de 2 em 2 anos, máximo 3 em 3 anos. Está para sair agora, antes do Congresso, a revisão última, já incorporando um monte de coisas, e aqui as pessoas lá do CETIC, principalmente, participaram em feiras, o pessoal do Senai Francisco Matarazzo, e as contribuições da equipe nossa e dos associados. E dentro dessas propostas, você, nesse planejamento do ano subsequente, as áreas vão fazendo as suas proposições. O que acham que seriam projetos interessantes para fortalecer a imagem, para fortalecer o trabalho, para fortalecer a capilaridade da entidade. E surgiu no ano passado o projeto Embaixadores da BIT. Tá? Então é um projeto experimental, que tem as suas contrapartidas, a pessoa tem que ser associada, tá? Tem que ser associada, e com isso você engaja mais, não é para tirar a posição do sindicato ou não. Tá. São pessoas que têm se dedicado, pessoas que têm estado muito próximas, que têm, digamos assim, contribuído de uma maneira muito efetiva. E aí a gente falou, vamos fazer o experimento do embaixador da BIT. Legal. Porque no passado, muitos falavam, vamos fazer a BIT do Norte, a BIT do Nordeste, a BIT do Sudeste, a BIT... Já temos os sindicatos, por que nós vamos sobrepor? Tá. Os sindicatos é a nossa força, o nosso braço nas regiões. E os embaixadores, naquelas regiões que eles atuam mais diretamente, eles fazem o papel também de levar a mensagem, de ter os compromissos de colocar em rede as matérias, de se comunicar, levar a mensagem, porque é assim que você consegue atingir, num país tão grande, levar o máximo da sua mensagem, não só através das redes sociais, da mídia impressa, da mídia falada, mas também com os testemunhais. O testemunhal, ele vale muito. O testemunhal vale muito, ele vale às vezes mais do que uma campanha muito bem elaborada, não desmerecendo uma campanha bem elaborada. Se tiver boa campanha com testemunhal, melhor ainda. Mas se alguém experimentou e gostou, e ele fala, isso tem um impacto.
Se não gostou e fala, tem um impacto 10 vezes maior. Bom, antes de entrar no próximo assunto, que é super importante, a gente fala aqui direto, temos mais um vídeo, é isso, Dan? Fala, Fernando, tudo bem? Eu dei um jeito de encaixar meu vídeo aqui no meio dessa homenagem toda pra saber se tem uma oportunidade pra mim lá dentro da BIT, porque aqui não tá muito bom não, viu? Era o que me faltava. Fala com a Julieta, Mas- na área de eventos, promoções, filmagens. Meu, mas antes tem que se associar. É isso aí. O boleto direto Boa. com Henry. Estamos com... Ô, Fernando, Ficou boa. Ah, já trabalho de graça aqui, então tudo bem. a gente não gravou o vídeo, mas se puder falar pessoalmente aqui, eu e o Dani também, se tiver uma vaguinha Tá pra bom, gente. vamos nessa. Tem que ser associado, mas você pode trabalhar de graça também, tá na mesma. Ah, mas de graça por de graça eu posso continuar aqui, Não, né? mas acho que você diverte muito mais. Ah, então, ó, a oportunidade está na mesa. Isso eu já tô fazendo, inclusive, né, Ju? O Henry já caiu nesse golpe. Já caiu no E ainda golpe. pagou um almoço e acho que hoje vai ter que pagar mais um, né? Porque já é quase meio-dia. Conseguimos. Eu preciso falar... Só que agora é pra equipe toda, vai. Julieta, 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 Julieta. Ô, Julieta, você apresenta programa também, não? Você que trouxe, né, Fernando? Caramba, viu? Segundo golpe não dá. Eu preciso falar lá no RH da BIT. Depois você me indica, tá? Boa, doutora Rosane, precisamos conversar. Bom, mas outro assunto que é super importante que a gente trata aqui direto é a questão da sustentabilidade e a economia circular. Como é que o Brasil está nesse processo, Fernando? Henry, esse é um processo mundial. Eu costumo dizer que isso tem tiro de largada, mas não tem fita de chegada. Para a gente resolver definitivamente, ninguém tem que comprar mais nada e a indústria tem que acabar. Isso é caminho? Não é. Tá? Agora, toda essa agenda de materiais sustentáveis, de second hand, de reciclagem, de logística reversa, de logística pós-consumo, tudo isso faz parte de uma agenda que vai ter que ser perseguida encontrando caminhos em determinados locais, cada país encontrando suas melhores bases de funcionamento. A Europa lidera essa agenda das normas, de todas as regras, está muito à frente dos Estados Unidos e outros países. Mesmo lá, eles estão com muitos problemas. As empresas pequenas e médias também estão sofrendo muito, estão pedindo delays, retardamentos nas implementações de determinadas políticas. Mas é inexorável. Quer dizer, nós temos 8 bilhões e 300, 8 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo. Segundo os demógrafos, vamos ter quase 10 bilhões em 2050. Temos um continente, o africano, por exemplo, que vai ser o mais populoso, daqui a pouco 1,5 bilhão de pessoas, que vai consumir, não consome quase nada hoje. Temos o próprio Brasil, que tem um consumo baixo. O consumo brasileiro é baixo, porque nós somos um país de renda média, um país muito desequilibrado em termos de poder aquisitivo, em termos de renda. Agora, nós estamos mobilizando com a Liga de Descarbonização, estamos aí dentro do projeto da Economia Circular do governo brasileiro, estamos submetendo um projeto à BDI de calcular qual é efetivamente, ou pelo menos ter uma melhor proxy, do que é descartado por nós consumidores. Temos uma agenda de nós consumidores do consumo consciente, temos a agenda de nós consumidores como cuidado da nossa roupa. Então, tem um conjunto de atuações que não é pequeno. O mundo despertou para um problema. O setor transforma mundialmente mais de 120 milhões de toneladas de fibras. Desse total, cerca de 70 milhões, 65, 70 milhões é poliéster, 25 milhões é algodão. As outras fibras, muito importantes também, o linho, o rami, cânhamo, sisal, juta, poliamida, compõem o restante desse consumo. O grande ganhador nos últimos 30, 40 anos em termos de consumo foi o poliéster, porque é mais barato e evoluiu tecnologicamente. Existe a discussão se é mais ou menos sustentável. O algodão ele está estável em termos de valores absolutos, mas ele tem perdendo participação pelas razões óbvias. É uma fibra boa, natural, reciclável, etc., etc., mas é um produto mais caro e que nós estamos, inclusive, e nós temos aqui associados das fibras sintéticas, das fibras naturais, quer dizer, não há nenhuma diferença de relacionamento.
Se elas existem é porque há interesse, há consumo e há, obviamente, capacidade tecnológica de atender o consumidor. Mas nós vamos ter que, essa agenda vai continuar aqui e em todos os outros lugares. Nós temos aí um projeto, por exemplo, o Brasil foi o maior exportador de algodão do mundo no ano passado. Deverá repetir a dose esse ano. Nós estamos aí entre os 3, 4 maiores produtores. Só que a gente consome aqui uns 700, 750 mil toneladas e exporta 2,5 milhões de toneladas, 3 milhões de toneladas. Como é que a gente amplia a transformação dessa matéria-prima que o Brasil é autossuficiente e é exportador dentro do território nacional? Nós precisamos de criar elementos que não só gerem mais investimentos brasileiros para aumentar a capacidade produtiva, como também investimentos internacionais para transformar esse algodão aqui dentro. E aí entra de novo um pouco aquela questão do momento que a gente está vivendo do mundo. Está tendo um rearranjo geoeconômico, geopolítico, que nós não sabemos muito bem como é que essas melancias vão se acomodar no caminhão. Mas o fato é que teremos relações, pelo menos nos próximos 3 anos e meio, diferentes do que nós vimos tendo em função das decisões dos Estados Unidos. E o Brasil, como é que fica nessa agenda? Primeiro, como eu falei, mais acordos. Segundo, temos uma pauta boa para levar ao mundo. Temos uma energia limpa, majoritariamente. Temos uma agricultura de precisão, de qualidade. Temos uma produção de algodão que praticamente não usa irrigação. Temos avanços muito grandes nas técnicas de cultura, na preservação do meio ambiente, a conexão com a bioeconomia, com os biofertilizantes. Tudo isso é um novo mundo que o Brasil pode se posicionar muito bem na agenda internacional, sendo um player não só consumidor, como um player que produz e atende outros mercados internacionais. No sintético, nós somos importadores líquidos, mas temos a produção aqui dentro, temos empresas multinacionais importantes aqui dentro, produzindo e ofertando, inovando tecnologicamente, e tudo isso fazendo parte de um mosaico de um país que é grande e que tem um ecossistema integrado. Poucos países do mundo têm essa conexão tão forte como a gente tem com os produtores de matérias-primas, com o elo intermediário, com o varejo. A gente tem uma forte relação com o varejo. Então, temos tudo para organizar essa agenda da circularidade do meio ambiente, a questão do trabalho. Tá? Nós temos vários fóruns que a gente participa disso. O país que mais, um dos que mais homologou as convenções da OIT somos nós, muito mais que nossos concorrentes da Ásia, pelo menos a sua grande maioria. Temos uma legislação forte, tá, no âmbito trabalhista, ambiental. Enfim, é um país que tem credenciais para se posicionar dentro dessa pauta como um ator importante para atender o mercado local e o mercado internacional. Agora, isso tudo tem que conversar também com o ambiente econômico. Nós estamos fazendo parte da NIB, da Nova Indústria Brasil. Nós estamos inseridos oficialmente na missão 1. A missão 1 é segurança alimentar, o agrobusiness, etc. E onde é que nós estamos inseridos nessa missão? Aumentar o grau de transformação do algodão brasileiro dentro do território brasileiro. Virar fio, virar tecido, virar malha, virar confecção, virar lençol, cortina, cama, mesa, banho e tudo mais. Para isso, nós vamos precisar de investimento nacional e investimento internacional. E aí tem uma pauta que a gente estava conversando, talvez você vá buscar mais à frente, que é melhorar o mercado interno. Perfeito. O mercado interno, ele ainda em termos de consumo, ele não voltou ao pré-pandemia. Tá? Muito provavelmente, ele já esteja até lá se a gente considerasse as plataformas digitais que mandam os produtos importados para cá. Mas o que tem acontecido? A indústria brasileira, apesar de nos últimos 2 anos, e esse ano também está crescendo, ela está crescendo muito menos em termos de velocidade do que o crescimento das importações. Então, nos últimos 12 meses, a importação cresceu em torno de 20% e a indústria cresceu 4%, 5%. Então, é perda de market share constante. E por que isso acontece? Acontece porque os lá de fora, com excedentes produtivos e com as condições que têm, eles estão mandando os produtos do jeito que tiver que ser, ponto final. Não estou dizendo que é qualidade ruim ou boa, estou entrando nesse mérito. Estou dizendo que as importações crescem muito mais velozmente que a produção e que o consumo. O que significa que a indústria ela está perdendo participação relativa. E daqui a uns 10 anos, se nada disso mudar, talvez, ao invés de ter 25% do consumo de vestuário abastecido pelo importado, talvez seja 50%. Então, a nossa agenda é a agenda da competitividade, com sustentabilidade, uma integração internacional
ativa e relevante, e, ao mesmo tempo, trabalhando contra o ataque desleal que fere as regras de países que são grandes produtores e que têm a indústria têxtil como o eixo principal do seu desenvolvimento e na geração de divisas internacionais. Então, a pauta da sustentabilidade, isso está dentro do nosso Congresso 2025, não é só para falar da produtividade em si, tá, dos investimentos, mas trata da qualificação das pessoas, trata de como é que conversa uma com a outra, porque se eu for produtivo e continuar contaminando o meio ambiente e fazendo coisas equivocadas em termos de sustentabilidade, daqui a pouco eu estou me flagelando, criando uma condição inadequada. O mundo diz que descarta por ano 92 milhões de toneladas de produtos têxteis. É quase um ano de produção. Então, se esse número for verdadeiro, teoricamente, o mundo teria que ficar um ano sem consumir para absorver. E ao final e ao cabo, o produto acaba. Por mais que você recicle, por exemplo, ele não aguenta uma reciclagem eterna. Em algum momento ele vai ter que ser descartado mesmo. Talvez vire energia, que é um caminho, mas ele, tanto mais biodegradável, quanto mais compostável, quanto mais voltado para atender essas características, por isso que os designers e todo o desenvolvimento e pesquisa está muito vinculado a novos materiais que conversem com essa bioeconomia e que seja renovável e sustentável. Eu acho que o Brasil tem grandes espaços nesse campo, e já tem muitas indústrias trabalhando fortemente nessa direção. Nesse sentido, assim como na tecnologia, inteligência artificial. A tecnologia é só para tecnologia. Não. Quanto mais preciso você for na definição do seu produto, quanto mais preciso o varejo for na encomenda daquilo que ele fizer, quanto mais assertivo for o produto, menos sobras menos liquidações. Aí o consumidor entra na liquidação e, tá barato, vou comprar. Aí bota no armário, fica olhando para aquele troço, nunca mais usa. Descarta. Então, aquela ideia do feitos para durar perdeu muita posição com a evolução do mundo. Foi uma evolução ou foi uma involução? Essa é uma grande pergunta. O consumo consciente a partir de uma visão clara do que eu preciso, do que eu não preciso, do que eu posso comprar ou que eu não devo comprar porque eu já estou bem atendido, isso varia de cada um. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma educação do consumidor, principalmente o consumidor mais abastado. Muitos desafios pela frente e mais um áudio para você. Oi, Fernando, tudo bem? Estou passando aqui para te avisar que em agosto eu vou tirar uns dias de férias. Você sabe, né? Minha geração não tem a bateria igual a sua. Então eu vou tirar uns 5 dias de férias para renovar as energias. Ô, Fernanda, essa geração, hein? Você me dá essa notícia aqui em plena entrevista, em plena conversa. Como é que você me dá quase aqui caí de costas aqui. Tá liberado, Fernando? Pois é, né? Diz que tem, né? Porque tem toda essa legislação. Não tá na Argentina, né? Não tá na Argentina. Eu, por exemplo, eu vivo de férias, porque eu faço o que eu gosto, então, para mim, eu estou sempre de férias. Justo. Acordo, estou de férias. E às vezes, no fim de semana, eu tiro lá um tempinho, bato um papo, tomo um chopp, fico mais à vontade, leio os meus livros. Então, falta tempo, às vezes, para fazer outras coisas que eu também gosto. Quer dizer, falta tempo, não gosto dessa palavra, falta tempo. Tem que arrumar o tempo. Então, acorde mais cedo e durma mais tarde. Tá aí. Fica a dica, Fernanda. Temos um outro vídeo agora internacional, certo, Dan? Tá preparado aí? Olá, aqui é o Renato Jardim. Estou mandando essa mensagem para o Fernando Pimentel. Bom, estou mandando essa mensagem diretamente de Buenos Aires, de onde participei, tive a oportunidade de participar de diversas missões lideradas pelo Fernando, muitas delas duras, difíceis, mas o Fernando sempre com a liderança, como ele sempre fez, muito leve, muito positiva, um clima muito, abraçando todo mundo. Então, sempre foi muito prazeroso. Visitei tantos lugares do mundo, tantas coisas fizemos juntos, e a liderança do Fernando sempre foi espetacular. E era assim que ele sempre conduzia o trabalho. A gente se dedicava muito, trabalhava muito, mas sempre em algo direcionado, muito bem conduzido pelo Fernando. Eu tive o grande prazer de trabalhar muitos anos com ele. Fernando, saiba que eu tenho muita admiração, carinho, mais do que tudo, você é uma referência profissional, pessoal,
É uma das maiores lideranças empresariais que nós temos hoje e talvez que a gente tenha tido na história do Brasil. Foi um grande prazer ter tido essa oportunidade de trabalhar com você. A gente continua muito próximo e eu espero, enfim, que a gente continue muito assim no futuro e devo muito a você, do seu eternamente grato amigo aqui, Renato. Um abração. Renato Jardim. Renato Jardim, um grande profissional, uma grande pessoa, um grande amigo. Vivemos realmente várias missões. O Renato muito técnico, muito competente, muito capaz, está fazendo um trabalho excepcional na ápice, merece, e eu também tenho uma grande admiração e amizade por ele, e realmente a gente sempre teve um trabalho intenso, mas um trabalho leve, ou seja, intenso, mas leve, quer dizer, a relação sempre foi, sempre dava uma brincada, saudável, assim, no meio do caminho, ia conversar principalmente com os argentinos, negociações, a gente já ia brincando o que um ia falar, o que o outro ia falar, brincando no bom sentido, quer dizer, já vendo o que a gente ia conduzir as negociações. Sim. E o Renato fez parte dessa equipe da BIT e muito importante. Foi um período em que ele realmente, olha, por exemplo, nas negociações com a União Europeia, já no final com a Euratex, o capítulo têxtil foi fechado na BIT. Nós estávamos tendo uma reunião de conselho, acho que o presidente era o Aguinaldo, o presidente Aguinaldo era o presidente do conselho, e no andar de cima estava o Renato, acho que a Ana Paula, Camila, não sei se a Patrícia estava, e o pessoal da Euratex. E nós fechamos a negociação em termos de concessões ou não concessões, lá na BIT, entre os privados. Esse acordo foi entregue aos governos, no caso da Euratex lá para o Parlamento, lá para a Comunidade Europeia, e no caso nosso para o MIDIC, em primeira mão. E foi integralmente aceito. Quer dizer, foi uma jornada longa e que exigiu muito estudo, muita técnica, muito detalhe, entendimento do funcionamento do mercado. E o Renato capitaneou e eu sempre fiquei muito tranquilo quando ele estava à frente, porque ele sempre mostrou muita competência, responsabilidade e um caráter e uma ética muito importante. Aliás, isso é relevante. Você tem que estar sempre com as pessoas, graças a Deus que a gente tem na equipe, caráter e ética. O resto a gente vai aprendendo. Mas ele comentou que vocês viajaram muito, né? Você continua viajando muito, né, Fernando? E assim, nessas suas viagens, como é que, com todos esses desafios geopolíticos, comerciais, logísticos, como é que a indústria têxtil brasileira está posicionada nesse cenário global tão desafiador? Você sabe que hoje eu estava pensando nisso de manhã, antes de vir para cá, e todos que investem no Brasil, que trabalham pelo Brasil, têm méritos. Tá? A indústria têxtil, a têxtil principalmente, ela é longeva, ela é bicentenária. Nós homenageamos, acho que uns 2 anos atrás, as empresas centenárias, e muitas empresas centenárias, mostrando a capacidade de adaptação, a capacidade de atualização, de superação dos desafios. Você estava falando aqui várias crises. A pior crise é aquela que você está passando, porque as outras, por pior que tenham sido, você já passou. Então, quando a gente fez o primeiro programa na pandemia, aquilo foi uma loucura. Quer dizer, ninguém sabia o que iria acontecer, o que seria do amanhã, como é que as coisas iriam se desenrolar, pessoas morrendo, hospitais cheios, e a indústria reagiu muito bem, trabalhamos muito forte com o governo na época, criando investimentos novos, empresas que se transformaram para fabricar máscaras e outros utensílios que ajudaram o país. Nós exportamos máscara para a China naquela época. Tá? A China ficou sem máscara. Nós exportamos para lá. Então, o setor rapidamente se transformou para atender às necessidades fundamentais de saúde. Então, é uma indústria resiliente, é uma indústria competente, que tem mais de 200 anos de história. Estou falando industrialmente, porque os índios usavam outro tipo de roupa, se cobriam ou não se cobriam com aquilo que tivesse à mão, disponível. Mas, desde então, passamos pela quebra dos tiares, Dona Maria Louca, quantos desafios nós já não passamos. Segunda Guerra Mundial, que a indústria cresceu muito, acabou abastecendo as tropas aliadas e o consumo local que ficou restrito à importação por conta da guerra. E agora estamos passando por esse pandemia. Então, eu acho que é um setor que sempre pode melhorar. Nós precisamos de aumentar o nível de investimentos? Precisamos. Precisamos de fortalecer
todos os elos da cadeia de produção, porque o ótimo individual não obrigatoriamente é o ótimo coletivo. Eu posso estar muito bem, a gente está falando de time de futebol. Eu posso estar bombando, acertando o gol até de costas. Mas se o time não tiver no mesmo nível, você pode ser um expoente, mas certamente pode ganhar 1 ou 2 boas partidas, mas o campeonato é mais difícil. Perfeito. Então, nós temos todo esse ecossistema dentro do Brasil, a distribuição, a produção, e isso é um ativo que a gente tem, mas a gente está criando porosidades por conta das condições oferecidas ao investidor. Tá? Hoje, infelizmente, mas é uma verdade, o cara, quando vai decidir um investimento, fala, faço ou compro? Ele tem que fazer essa pergunta, porque a pior coisa que ele pode fazer é tomar uma decisão errada e quebrar, e carregar o resto da vida os problemas. Tá? Então, o investidor, o empreendedor, ele toma o risco na medida em que ele tem uma visão de um cenário relativamente equilibrado, ou mais previsível, e que as condições efetivas se deem. Não é com juros de 15% ao ano, que dá uma taxa real aí de 10% da taxa básica, que você vai conseguir montar uma fábrica e ter rentabilidade. Não vai. Se começar do zero, não vai. Mas se você está no jogo, você tem que fazer um investimento, e 80% do investimento que o setor faz é com capital próprio. Então, eu digo que a indústria de confecção tem uma grande capacidade, não somos exportadores em larga medida, é algo que nós precisamos de avançar. Para isso, precisamos dos acordos, precisamos explorar esses ativos que nós falamos antes, melhor dizendo, sobre sustentabilidade, meio ambiente, energia limpa, ambientes de trabalho seguros e respeitosos, tudo isso, e avançar mais para o mundo, porque é muito bom você ter um mercado interno grande, como a gente tem, apesar de não ser rico. Mas muito melhor, ao invés de ter um horizonte de 200, 205, 210, 212 milhões de pessoas, é ter um horizonte de 8 bilhões de pessoas. Que não sejam 8 bilhões, mas que seja um horizonte que o Mercosul, União Europeia, um mercado de 750 milhões de pessoas. Então, se você não for para fora, não for capaz de ir para fora, por questões várias, mentalidade e não competitividade, o lá de fora já está aqui dentro, está avançando aqui dentro. Então, tem uma máxima que me consta, que foi do Dr. Mendel, pai do nosso presidente do Conselho da BIT, Ricardo Steinbrück, que se você não é competitivo lá fora, o lá de fora é competitivo aqui dentro. Sim. Então, nós não vamos ganhar o jogo se nós nos limitarmos a jogar na defesa. E por falar em impostos, taxas, desafios, tem um próximo áudio aí com uma reclamação, Fernando. Roda aí. Eu sinto falta, às vezes, do clipe seletivo do nosso superintendente. Quando acontece aumento de dólar por conta de bobagem interna, a gente recebe aí 1, 2, 3 vezes por dia o clipe dele. Mas quando isso acontece vindo lá da política norte-americana que ele apoia, o governo atual, isso não acontece. 7% de déficit de PIB, 35 trilhões de dólares de dívida pública, enfraquecendo a moeda norte-americana por conta de falta de confiança. Aí ele não manda nada para a gente. Mas tá tudo certo, é assim mesmo. A gente acostuma, depois de mais de 20 anos trabalhando junto, a gente aprendeu a respeitar essas diferenças e aprender com ele também. Um grande abraço. É o Haroldo, trazendo a sua visão macroeconômica, e eu sempre comento que eu estou mais preocupado com o Brasil, que tem 10 mil dólares de renda per capita, e não com os Estados Unidos, que tem 60, 70 mil dólares de renda per capita e que tem uma moeda que tem curso internacional, pelo menos ainda tem. Então, quisera eu ter esse déficit, mas com essa riqueza. Então, nós temos déficit sem riqueza e com mazelas bíblicas. Falta de saneamento, falta de segurança, enfim, um monte de questões que nós não resolvemos, e um país com essa riqueza natural, com esses ativos, nós condenamos as populações a um estado de vida que é inadequado, que ninguém merece. Então, a minha visão é que sim, os Estados Unidos caminha para perder uma posição que ele sempre teve depois no pós-guerra, e realmente, se ele continuar nessa jornada, apesar de ter muita capacidade de recuperação. Agora, eu estou mais preocupado com o Brasil do que com os Estados Unidos, mas é óbvio que você tem que estar interagindo com o mundo, como a gente já falou anteriormente. E o projeto
Tex Brasil nesse O caso? projeto Tex Brasil é um projeto fantástico, um projeto exitoso, com mais de 20 anos. Eu me recordo, no período do presidente Paulo Scaff, isso começou com a ministra Dorothea Werneck, foi uma costela do Sebrae, que foi criada lá no período que ele foi desenvolvido. Eu participei dos seus primórdios, não como habite, mas como associado, ou como pessoa que frequentava a casa, e ele mostrou todo o seu valor, porque ele dá todo um suporte para a empresa, não só o suporte, digamos assim, de incentivo, suporte financeiro, mas todo um suporte de logística, um suporte de mentorias para que as empresas fiquem mais preparadas para ir ao mercado mundial. Então é um programa que tem muito êxito, já foi muitas vezes premiado. Agora, um programa que, apesar da sua relevância, ele não consegue superar os óbices que já existem. Por exemplo, a Nova Indústria Brasil, nós aplaudimos. É uma política industrial, uma tentativa de uma política industrial com base em 6 missões, é um modelo da economista italiana Mazzucato. Nós estamos inseridos, mas nós perpassamos todas essas 6 missões. Por exemplo, a área de defesa, a área de saúde, a área de cidades, tudo isso tem texto. O texto está em tudo. Sim. O texto está em tudo. Está aqui nesse local que nós estamos, está na indústria automotiva, está na indústria calçadista, está na indústria de móveis, está na decoração, está em todos os lugares. Tá? Então, e tanto que o têxtil, esse ano, ele está tendo uma performance melhor do que a confecção. A confecção está apanhando mais da importação. São um número grande de empresas de menor porte. O têxtil, além do mercado de confecção, de vestuário, cama, mesa e banho, que é 60% do consumo dos têxteis, ele atende outros 40%, mercado de higiene, limpeza e outros mais que estão indo relativamente bem, então ele puxa mais o têxtil do que puxa a confecção. Mas se a confecção deixar de existir, o têxtil terá uma queda profunda. Sim. Porque 60% desse mercado é o que o têxtil atende. Sim. Então, as exportações, eu volto a dizer, o Tex Brasil faz um papel fundamental, tá? Tem feito, as avaliações são muito boas. Agora, nós temos que ter mais gente exportando e temos que motivar mais gente ao mercado mundial. Mas vamos ser honestos e realistas. O sujeito não vai botar a mão no bolso, exportar $1 e botar um outro dólar do bolso dele. Não vai. Ponto. Tá? Esse é fato. E se ele, em algum momento, tiver em condições financeiras adequadas e começar a sentir que o negócio dele não está prosperando, que ele está mais sobrevivendo do que se desenvolvendo, ele vai ter que avaliar que decisão tomar no seu negócio. Tá? Nosso papel como Abit é trabalhar para termos melhor ambiente de produção, de comercialização, de exportação, tá? De formação de pessoas, de inovação, de tecnologia. E tem bons programas, tem o Brasil Mais Produtivo, B+P, dentro da NIB tem programas de financiamento, temos a depreciação acelerada, que ajuda as empresas a ter uma taxa de retorno mais rápida do investimento que ela fez. Tudo isso faz parte de um pacote, mas existem questões essenciais. E uma questão essencial para investir chama-se taxa de juros. Se nós aqui que estamos aqui participando dessa conversa e mais os colegas que estão aqui no estúdio, chegarmos aqui agora, pum, ganhamos um prêmio aí da loteria desses cavalares. O que vamos fazer? Vamos botar uma fábrica, encher de gente para trabalhar, comprar matéria-prima, transformar, vender, receber. Investir no Têxtil Show. Investir no Têxtil Show, ou nós vamos botar o dinheiro a ficar rendendo 5%, 6%, 7% real. Sim. Real. Tá? Sem esquentar a cabeça. Talvez um dia você vai esquentar porque o país acabe dando um calote, porque se não tiver produção e sustentação real, isso aqui fica impagável em determinado momento. Então nós temos que fazer desse país um país que seja bom investir, que não só para os nacionais, para os brasileiros, mas para o lado de fora. E que mais ainda o setor têxtil e confecção, dentro dessa nova lógica, na lógica da sustentabilidade, da lógica dos produtos da inteligência artificial, da robótica, da indústria 4.0, da treinamento e qualificação das pessoas, melhorar o nível de todo mundo, ele seja um setor relevante, não só pelo que ele atende de necessidades básicas, mas também pelo que ele tem de inovação para atender setores de ponta. Você falou em inteligência artificial e tem um próximo áudio que fala sobre isso, inclusive. Roda aí. Você sempre fala com convicção, domina o mercado têxtil, cuida da saúde com muita disciplina e ainda arruma tempo para explorar tudo de inteligência artificial. Mas e aí? Será que você consegue acertar quem te mandou esse recado?
Lilian. Lilian. Tá bom nisso, hein? Lilian. Tá fácil, Lilian. hein, Pimentel? Lilian mandou a mensagem. Esse negócio de inteligência artificial é engraçado. Desde que começou, eu comecei a estudar. Estudar nem tanto, mas entender. usar. E aí, no uso, eu fui aprendendo. Tem lá o professor lá na BIT, o Oliver, é o meu mentor dessa área tecnológica, e eu uso todas. Tá vendo? Não é com grande profundidade, mas uso bastante para me ajudar. Claro. Não e ajuda, né? Ajuda. Não é que você vai perder a essência, o raciocínio. Sim. Aliás, o que eu estava lendo? Acho que foi de Platão. As crises existenciais existem desde... Está na Bíblia, né? Angústia, ansiedade, não tenham medo, estou com vocês. Tudo isso já existia. E o mundo não era isso que é hoje. Essa velocidade, essa coisa toda. Então, você pega os filósofos, todos eles já falavam dessa angústia do ser humano. E eu estava lendo outro dia que, acho que foi Platão, ele colocando que a escrita era algo que diminuía o intelecto, porque ela tirava, você tinha que ter uma capacidade de memorização e de guardar todo o aprendizado a partir da sua... que a escrita poderia ser uma transferência, diminuir o uso do cérebro como uma caixa de memória. Sim. Tá? Então, você vê que as evoluções todas... Quando a Bíblia, quando a imprensa foi inventada, lá o Gutenberg, disseminou o conhecimento. Aí tinha os copiadores, fazia aquilo tudo, o conhecimento era restrito. Então, a inteligência artificial, tudo que tem o lado bom e o lado ruim. Mal usado, vai dar trabalho. Bem usado, ajuda a detectar diagnósticos, fazer uma série de avaliações que o ser humano não conseguiria fazer com tanta rapidez. E falando em tecnologia, digitalização, inteligência artificial, produtividade, o próximo vídeo foi gravado por um amigo seu, que é CEO de uma grande empresa brasileira que atua em diversos países. Já sabe, não? Tem Soluções 360, sabe também, Enzo? Soluções sei, 360 que envolve tudo isso que a gente estava falando. Arrisca, não? Matheus. Roda aí. Olá, amigos do Têxtil Show e meu grande amigo Negroni, Fernando Pimentel. A história você pode contar aí, mas eu tenho aí um privilégio de chamar de amigo, alguém que eu admiro tanto, que eu aprendo tanto e, obviamente, fico super feliz aí de você estar aí, eu poder mandar esse abraço, mandar esse vídeo aqui para você, especialmente por essa trajetória no nosso setor, que realmente, apesar de tricolor, eu vou chamar como o Zico do nosso setor, que é um craque e, além do mais, alguém que tem uma admiração, um carinho de todos. Então, eu fico super feliz em poder mandar esse abraço aqui, desejar tudo de bom sempre para você, meu amigo, e conte comigo sempre que precisar. Meu amigo Negroni, primeiro começa daí. Negroni. Explica essa história aí. Então, vamos lá. Nós estávamos lá em Frankfurt, num evento, acho que foi uma Tecnotêxtil, uma Tech Têxtil. E aí eu fui na academia, encontrei com o Matheus lá enganando. Falei, Matheus, você está enganando? Ele falou, estou dando uma corridinha aqui para dar fome. E depois, na convivência lá dessa temporada, nós tomamos o Negroni aqui e dali. Eu gosto de Negroni, não tenho bebido tanto, como eu te falei antes. E aí a gente chama-se um ou outro de Negroni, porque é um apelido carinhoso e que a gente sabe que vem lá de um momento legal que a gente conviveu. E apesar dele ser rubro-negro, falar de Zico, não, é falar aqui de Romerito, vamos falar aqui de Assis, Rivelino, Washington, Rivelino, tá certo? Vamos falar dessa turma, craques assim, fora de série, né? Mas o Matheus é um grande parceiro e eu, quando o conheci, ele trabalhava na confecção da família, fazia um trabalho excepcional e hoje está aí, além de um embaixador da BIT, ele é o embaixador do Brasil na tecnologia. Exato. Porque a empresa Audaces, parabéns ao Grando e ao Ricardo, que estão inaugurando agora a sede no dia 7. Eu já pedi desculpas por não poder estar, porque eu vou estar em Brasília. Depois eu te conto como é que foi. Depois você me conta, mas já enviei mensagens de parabenização a eles e ao meu amigo Negroni. Mas ele é o embaixador da tecnologia do Brasil. Quer dizer, a Audaces é uma empresa que mostra o que nós podemos fazer. Muito mais ainda, não só Audaces como outro, se a gente tiver aí os estímulos adequados e menos, nem digo estímulos, tiver menos barreiras, diminuir os muros e criar mais pontes.
Então, o Matheus é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, somos aí parceiros. Sempre que a gente se encontra, é sempre uma alegria, sempre batemos um papo muito descontraído, brincamos. Quando chega na época do Congresso da BIT, como é? Vai ser a cota aqui, vai comprar uma cota maior. Ele caiu no golpe também, viu? Prepara eu acompanhei. o cheque. Então, sabe o que é? Ter um ambiente, uma alegria assim, bacana. Quer dizer, é uma coisa... É bom você poder trabalhar e, ao mesmo tempo, ter prazer de estar trabalhando com as pessoas ao seu lado. Deve ser muito chato. A gente lê aí. Isso acontece mesmo. Não vamos também dizer que não exista. Muita gente complicada, que você vai trabalhar, é difícil. É verdade. É chato. Tô falando você chega lá, de manhã já tá com uma sensação ruim, já acorda dizendo, pô, vou para lá, sacrifício. Então, criar um bom ambiente, com responsabilidade, com compromisso, sem brincadeiras na hora que não tem que ter brincadeira, isso é fundamental. E o Matheus é um parceirão, e eu admiro muito também o trabalho dele, e o que ele fez antes na confecção e está fazendo hoje na tecnologia e atendendo o setor têxtil e confecção brasileiro e mundial. Então, merece nossa admiração, nossos aplausos, ele como o ponta de lança, né? Na área comercial, e, óbvio, o Grando e o Ricardo como os fundadores da Audaces e que estão aí prosperando e se multinacionalizaram, atendendo o mundo a partir da Itália e, eventualmente, de outras instalações que venham a construir. Abração, Matheus, Grando, Ricardo, Wagner, toda a família Audaces que são super parceiros aqui do Têxtil Show também. Negroni, dá uma corridinha para dar fome, pelo menos. Bom, vamos tomar um Negroni lá na inauguração também, né? Deve ter, né? Vamos embora. E feiras e eventos têxteis, Fernando, é super importante, né? Para todo o setor, principalmente para a gente conhecer as novas tecnologias, né? As inovações, os lançamentos, fazer negócios, network. E nesse sentido, tem mais um amigo seu que também gravou um vídeo para você. Roda aí. Ao Pimentel, nosso grande líder da indústria têxtil de confecção, o nosso sempre obrigado por todo o trabalho que faz e que representa a nossa indústria, principalmente no relacionamento, na pessoa íntegra que é e nessa amizade que tem com todos os segmentos e todos os setores. Que continue assim, que conte conosco, porque nós contamos contigo. Tu és o líder da indústria têxtil e confecção do Brasil. Um grande abraço, Pompeu, do Grupo Febratex. Pompeu, muito gentil, uma pessoa que eu admiro pelo grau de empreendedorismo, pela garra, pela determinação e também por fatores muito importantes. O Pompeu está criando uma linha sucessória que é admirável. O filho, a filha... Enfim, e muitos negócios, eles às vezes deixam de existir por um problema sucessório. Verdade. Tá? É um dos grandes dilemas que existe na continuidade das atividades. Ou você profissionaliza, ou você não tem ninguém que você gostaria que tivesse do seu lado, mas acho admirável toda a família envolvida na atividade de promoção de eventos, feiras e negócios. E você vê, eles construíram a Febratex que em Blumenau, que é um sucesso retumbante há anos e anos, com expositores nacionais e internacionais, um sucesso de público, de visitação, e mostra a importância da consistência. E, ao mesmo tempo, ele capilarizou bastante os eventos dele, com o Maquintex, faz lá no Agreste Pernambucano, a próxima vai ser no Ceará. Sim, na verdade a gente já esteve recentemente no Febratex Summit, né, que foi agora em agosto, e o próximo evento é a Maquintex, que acontece dos dias 23 a 25 de setembro lá em Fortaleza, no Ceará. E nós temos uma missão tomada a pulso, que é fortalecer e desenvolver a Febratêxtil aqui em São Paulo. Perfeito. A Febratêxtil aqui em São Paulo é uma proposta de nós resgatarmos um evento de porte na cidade de São Paulo, que dê ainda mais visibilidade à indústria têxtil e confecção, mostre toda a sua competência, a sua criatividade, a sua capacidade de inovar, de investir, de criar. E é um desafio. Construir uma feira é um desafio. Com certeza.
Não é simples. E nós precisamos do apoio das empresas. A próxima edição vai ser no início de 24, 2026. 25 e 26 de fevereiro. 26 de fevereiro, é. Tá. Então, nós precisamos desse apoio das empresas, porque mesmo que tenham sido criados, e foram várias novas formas de comercialização, mas tem uma frase que é antiga, mas que é verdadeira do meu ponto de vista. Quem não é visto não é lembrado. E indústria forte tem feiras e eventos fortes. Você vê a AgriShow, você vê a própria pessoal de calçados resgatando feiras aqui em São Paulo, o pessoal da Sintecal, todos eles a gente de alguma maneira interage, o pessoal de máquinas e equipamentos, do plástico, agora vamos ter a feira de eletroeletrônicos, enfim, é preciso, não só para mostrar as novidades, criar networking, gerar negócios, tá? Que o setor seja visto pelas autoridades, visto pela sociedade, e sem saudosismos, mas resgatando um pouco de passado. Eu me recordo que as Fenatex e as Fenits, elas mobilizavam a cidade de São Paulo, assim como continua acontecendo com grande importância no calendário da moda, o São Paulo Fashion Week, num outro formato, mas que continua sendo relevante para trazer a visibilidade do setor em várias das suas vertentes. Então, o Pompeu acredita nisso, investe nisso, e eu faço aqui um alerta a todos nós. Assim como os produtos estrangeiros estão vindo para cá e capturando mais mercado, os eventos promovidos pelos estrangeiros estão aqui no Brasil também. E estão se expandindo. Exato. Então, se nós não criarmos e desenvolvermos eventos fortes, de novo, sem apartheid, recebendo também expositores internacionais, como a gente é recebido na Colômbia Tex, mas com uma curadoria adequada, se nós não fortalecermos e fizermos um grande evento têxtil brasileiro, certamente outras nacionalidades, onde países que têm indústrias fortes, o farão como já estão fazendo. Então é uma decisão nossa. Por exemplo, eu diria, sem muito medo de errar, que a consolidação da Febratex é até, de certa maneira, uma certa barreira para que algum outro evento de máquinas venha para cá. Não estou dizendo que tem que ter monopólio, estou dizendo que o fato de existir um evento que participam empresas nacionais, estrangeiras, etc., isso dá uma força para o negócio, para o setor. No caso é Blumenau, uma cidade maravilhosa, super agradável, que tem sido tem recebido todos com muita alegria, com muito carinho, com muita atenção, com muita segurança. Muita segurança, uma cidade segura, que atraiu imigrantes em busca de melhores oportunidades, né? Inclusive recentemente de outros países vizinhos, como Venezuela. Então, as feiras e eventos são fundamentais, assim como nós vamos lá fora participar de feiras e eventos, nós precisamos ter e construir eventos fortes aqui dentro. E, principalmente, levando em conta a possibilidade de nós termos aí a conclusão e efetivação do acordo Mercosul-União Europeia, Mercosul-EFTA e outros mais que estão no pipeline, que isso fortaleceria uma integração não só de negócio, de intercâmbio comercial, tecnológico, de pessoas, mas também participando de feiras. Assim como nós vamos participar de Premier Vision e outros eventos na Europa, nós poderíamos também atrair empresas europeias de qualidade para vir participar de um grande evento brasileiro para atender esse mercado local. Então, o Pompeu tem muita minha admiração, porque ele é um empresário e um empreendedor com muita determinação, com muita competência e que agregou uma equipe muito boa. Além dos filhos, temos a Edna, pessoas que realmente fazem um trabalho excepcional, e eu acredito que nós vamos conseguir colocar a Febratêxtil numa posição muito importante dentro dos eventos têxteis do nosso país e pensando no mundo. Um abraço para toda a família do Grupo Febratex, e a gente tem um encontro marcado nos dias 23 a 25 de setembro em Fortaleza, na Maquintex, que é a feira de tecnologia, serviços e química para a indústria têxtil e de confecção. Em outubro, tem mais um grande evento que é muito importante e que já entrou para o calendário da indústria têxtil, que é o Congresso Internacional ABIT 2025, que acontece esse ano em São Paulo, na Fiesp. Para quem não conhece, fica na Avenida Paulista, dias 29 a 30 de outubro, e as inscrições
já estão abertas. O link para inscrição está aqui na descrição do vídeo e corre porque as vagas são limitadas. Vocês vão estar conosco lá também. Mas estaremos lá, esse ano estaremos lá. Sem dúvida nenhuma, mas realmente é equipe. E a história desse congresso, a Julieta está aqui conosco e ela que lidera a área que conduz todo esse evento. E o primeiro congresso que nós fizemos foi em 2010, né? Foi aqui o ITMF, que aconteceu no Brasil e tinha acontecido no início do século passado aqui no Brasil também. E nós tomamos aí, foi a ferro e fogo. Tivemos a assessoria da Mônica, como é que era o nome da empresa? Da Byside, e conseguimos construir aí um evento que encantou aqueles que vieram visitar os estrangeiros. Claro, tivemos brasileiros e estrangeiros. Agora, sem esse time que se reúne regularmente, toda semana, a partir de um determinado momento, sim, e no início do ano, com mais distância, 15 em 15 dias, você não constrói, porque são muitas coisas. Com certeza. Tá? São os detalhes, é a construção, é o palco, é o patrocínio, é menu, onde vai fazer, onde não vai fazer. Tudo isso exige muito. Então, quando a gente entra no espetáculo, a gente acha, puxa, é igual entrar no mercado e achar que o leite já nasceu ali embalado na caixa, sim, lá de longa vida. Sim. Mas, na verdade, tem um esforço de muitas pessoas para que isso aconteça corretamente e adequadamente. Agora, fala, Julieta. Tem uma Fernando, só me permitindo aqui, você lembrou da Mônica, muito bem lembrado da Byside, mas queria lembrar também do Igor e do Douglas, que são nossos parceiros da Vamos, que estão com a gente desde a segunda edição e fazem toda a produção de cenografia. Sem dúvida nenhuma. E times e tempos e movimentos do evento eles fazem parte do nosso time e eles fazem um serviço impecável com a gente. São pessoas excepcionais, inclusive o Igor é um grande tricolor que acompanhou a trajetória isso que eu ia falar, do Fluminense. Da Copa Mundial de Clubes, e são pessoas ótimas também, de novo, além de competentes, de alto astral, são pessoas éticas e pessoas amigas. A gente tem prazer de fazer as coisas juntos. E o Congresso... Agora, eu tenho uma reclamação antes do Congresso, Fernando. Aproveitando a Julieta ali, quando foi em Salvador, no ano passado, eu não fui convidado. Agora que é em São Paulo, na minha casa, me convidou. Redução de custo. Henry, não seja mentiroso. Você foi convidado para ver o evento via online. Online. Convidado você Desculpa, foi falha minha. Só que você recebeu o link do Zoom. Não, mas isso aí, realmente... Você está falando algo que, para nós, é muito importante, porque sempre há a preocupação com a mídia, com todos os profissionais vinculados a essa atividade, que são fundamentais para a nossa indústria. Já tivemos uma mídia mais ampla, sim, focada no nosso setor. Hoje ela está um pouco menor, mas temos pessoas que nós não podemos jamais esquecer. Vivi Aidu, sim, o Renato Aidu, a Maria José, e tantas outras que a Yuko. Então, vai me lembrando que são pessoas... A Eleni que está com a gente. A Eleni que está nos ajudando. A Silvia Boriello, que chegou mais. Enfim, são pessoas que estão sempre atuando. Você, no setor. Então, são pessoas que estão construindo essa trajetória. E o Congresso acabou se transformando realmente num evento de relevância para o setor. Não é uma feira, mas é um evento de conteúdo. Tá? E um conteúdo normalmente muito rico. Esse ano nós vamos explorar o tema produtividade. Perfeito. Produtividade como um pilar básico do real desenvolvimento. Se você não tiver ganhos de produtividade recorrentes, você vive voos da galinha. Sim. Tá? Então, você pode até crescer 1, 2 anos, mas se ela não tiver robustez de fazer mais com menos, com mais qualidade, com mais sustentabilidade, você voa baixo e voa pouco. Então, nós vamos trabalhar com 6 painéis, serão 2 keynote speakers abordando a abertura de cada painel, e uma keynote speaker final, falando aí sempre de um tema que nos leva a indagações e reflexões. Perfeito. E vamos fazer na Fiesp, são 10 anos de congresso, o primeiro congresso
que nós fizemos foi aqui em São Paulo, então voltamos a São Paulo. No ano que vem já temos aí a previsão de realizar em Fortaleza, junto com o ITMF e com o IAF. Faz sua lição de casa, hein? Tá? E já tivemos ontem conversa com os nossos grandes amigos do Paraná que querem sediar o Congresso em 2027. Que legal. Então você vê que interessante, né? Começou nós ao redor de uma mesa na BIT, alguns muito incrédulos que nós fôssemos colocar de pé o evento, e nós colocamos de pé. Posteriormente, nós passamos a cuidar tudo internamente, tá? Como é hoje, claro, contratando serviços, mas a estrutura, acompanhamento, isso tudo é desenvolvido internamente, conteúdo, a gente bebe de várias fontes, né? E às vezes tem uns insights. E o insight da produtividade ele está vinculado ao fato que o Brasil tem tido crescimento pífio ou nulo da produtividade, exceto, talvez de forma consistente, no agro, que é um setor que muito nos orgulha, que conseguiu se desenvolver de forma brutal. Vamos ter uma safra esse ano de mais de 330 milhões de toneladas. O Brasil, segundo estimativas, alimenta 1,6 bilhão de pessoas no mundo, e que tem evoluído de forma fantástica a agricultura de precisão e tudo mais, preservando o meio ambiente, inclusive na nossa cultura do algodão, a respeito de críticas, que, claro, críticas a gente sempre tem coisas para corrigir, não vamos também achar que nós somos os reis de tudo, na verdade. Mas, de qualquer maneira, é um congresso que traz muita conexão, traz muito relacionamento, traz conteúdo, traz reflexões, traz indagações. Claro. Porque dizem que a pergunta, a busca é divina e a resposta é profana. Então, a gente tem que estar sempre na busca. Não é para ficar insatisfeito. Claro. Mas é para... eu quero mais um relógio. Não é por aí. É a busca da evolução, a busca do conhecimento, do bem-estar, que nos faça sentir bem e ajudando aí o desenvolvimento. Então, o Congresso, eu convido a todos, vai ser muito bom. A Julieta está aqui, que é a nossa capitã do time. Me dá muito trabalho. Imagino. Mas, de qualquer maneira, eu aceito esse trabalho de bom grado. E vamos reforçar o convite, então, Congresso Internacional da BIT 2025, dos dias 29 a 30 de outubro, aqui em São Paulo, na Fiesp. As inscrições já estão abertas, corre, porque são vagas limitadas, e o link da inscrição está aqui na descrição do vídeo, certo? E por falar em equipe, que faz tudo isso acontecer, temos mais áudios da equipe que eu quero ver se você vai adivinhar. Roda aí. Essa eu tenho certeza que você vai adivinhar rápido. Toda vez que a gente se encontra e você está voltando de viagem de uma cidade específica, você sempre diz, estava lá na sua terra. Fala, Roberto. Roberto é um grande parceiro, um grande amigo, um brasiliense, e que certamente terá aí uma responsabilidade nova na equipe da BIT. Em breve será anunciada, mas é um profissional de muita qualidade, muito amigo, muito presente, e que, por ser um brasiliense, sempre que eu falo, estive lá na sua terra, hein? E ele gosta da terra dele, que, aliás, é interessante, porque houve uma época que Brasília era uma cidade que ninguém queria ir. Sim. Quando a capital foi para lá, os departamentos, os ministérios foram para lá, era um corre-corre para ver quem ficava no Rio, que não queria ir para Brasília, e era um negócio muito áspero, né? Porque não tinha uma vida, tudo chegando. E, aliás, uma coisa que eu costumo comentar, o Brasil fez, na década de 50, uma cidade no meio do nada. Uhum. A China faz várias cidades no meio do nada, depois ela habita. Tá? Eu não sei como é que está o ritmo esse ano. Mas o Brasil fez isso na década de 50, com tecnologias muito menos disponíveis, etc. Quer dizer, um país que é capaz de fazer uma Itaipu. Sim. Mas inundou, acabou com 7 quedas. Tudo bem, a gente tem que respeitar, talvez hoje não fizesse. Aliás, hoje provavelmente não teria o Cristo Redentor onde está, o Pão de Açúcar onde está, porque os debates seriam muito intensos na questão do meio ambiente. Exato. Certamente ia ser um problema grande. Mas Brasília hoje é uma cidade que já tem brasilienses natos e que gostam muito da qualidade de vida, enfim, daquele espaço, daquela segurança maior, pelo menos ali na área central de Brasília. Então, o Roberto é um brasiliense que gosta da cidade da qual ele se originou. Boa. Abraço, Roberto. O próximo áudio
Bom dia, seu Fernando. Pode me mandar a pauta das reuniões, por favor? Obrigado. Esse é o Marcos, né? O Marcos, ele antecipa bem, ele não me deixa cochilar, porque a reunião no final do mês, já pensou na pauta? Eu falei, Marcos, eu não pensei mesmo, não. Né? Vou pensar um pouco na pauta aqui, me dá um tempinho para eu imaginar. Me passa aí o que a gente falou nas últimas reuniões, quem esteve conosco, para ver se sai alguma coisa aqui diferente. Mas o Marcos também é um profissional de relacionamento, trabalha ali junto com a Fernanda, muito atento, muito dedicado e que tem conquistado muito o nosso público interno e os nossos associados que já falam, é o Marcos que vai cuidar, é o Marcos que vai fazer isso, o Marcos vai fazer aquilo. Quando a pessoa já é chamada pelo nome, é porque ele está presente. Que bom. E ele está presente e está bem presente. Perfeito. Não é falar, é o Marcos? Putz, não, é o Marcos que vai falar, quer dizer, é Legal. um outro tom de voz. Perfeito. Então, obrigado, Marcos. E me dá um tempinho aí, às vezes, com as pautas, porque nem sempre o hardware, junto com o software, está pronto para responder de imediato. De bate-pronto. Boa. Abração. Marcos, próximo. E aí, Fernando, a gente já está começando a ficar atrasado, hein? Já pensamos aí nos temas de workshop para 2026? Doutora Rosane, ela incorporou, porque eu gosto muito de falar, estamos em zona de atraso, já estamos atrasados. Eu, apesar de tentar controlar, eu tenho uma certa ansiedade com os temas, né? Sim. E depois que definimos um tema, batemos o tema, construir os blocos, os painéis, Sim. ou as coisas, os workshops, o que nós vamos fazer para aqui o mês que vem, para a gente já anunciar. Você acompanha tudo, Fernando, dá palpite e tudo. Não tudo, mas de um modo geral participo de muita coisa, né? E aí eu chego lá, estamos atrasados, hein? Já estamos em zona de atraso, hein? Já começamos a atrasar. Então, mas para a turma estar sempre atenta, né? Para a gente construir. Nós temos os workshops, nós temos os webinars, temos que pensar nos temas, não pode ser coisa repetida. E a doutora reproduziu bem ali. Já estamos atrasados, já temos que pensar nos workshops do ano que vem. Boa. Abraço, doutora Rosane. E a próxima? Oi, Fernando, tudo bem? E aí, o que você tem para mim aí, para eu gravar? Preciso colocar sua carinha aí na rede social. Você foi para Brasília, eu preciso de insumo, viu? Para colocar, para as pessoas verem que você está indo para os lugares, tá? Isso é bem importante para mim. O que você tem aí para a gente gravar? Vanessa. Fernando Blogueirinho, influenciador digital. Vanessa está sempre me cobrando essas pautas e eu acabo me esquecendo dessas pautas. Quer dizer, ela está certa. Tá? Não basta ser, as pessoas têm que ver. Tem que aparecer. Eu já mandei a de hoje para ela publicar, viu? Então, ela já está no meu pé ela está também. certa, mas naquele movimento todo, eu sinceramente eu não tenho essa vaidade pessoal. Não estou dizendo que seja uma vaidade. Sim. É necessário. Eu entendo. É necessário. Eu sei como é que é. Tá? Não estou nem de longe, porque as pessoas têm que ver. Tá? Mas não é uma coisa assim que eu fique atrás. Sim. Tem que ser cobrado pela Vanessa. Então, lá em Brasília, a gente fala com um, fala com o outro, e tem o Matheus e a Maiara, que às vezes eu peço eles, grava aí, caramba, tem que fazer uma gravação, grava aí, tira uma foto com esse cara aqui e manda para lá para resolver esse assunto. Mas ela a realidade, nossa realidade. Ela está certíssima, hoje, né? Ela está certíssima e eu tenho que ficar mais atento. Próximo. E aí, Fernando, quem que a gente chama para a próxima live, hein? E não esqueça, hein? Café preferencialmente filtrado, coado, porque o café expresso altera o colesterol, hein? Beijo. Lígia, vamos montar o nosso conversa aberta. Quem vai ser, quem vai falar, quem não vai falar. E aí a gente bola os temas, né? Já estão com 2 ou 3 programas já marcados, já tem os convidados, acho que já estão todos convidados. Sobre o café... Café. Você tomou da Claudinha, então não sei como é que vai ficar aí o negócio. Não, você sabe que o meu genro gosta de café e ele faz um café ritualístico, porque moe o grão, faz tudo, é um café coado, e é gostoso, mas exige um certo tempo de preparo. Eu sou mais do mais rápido, tá? Que é o Nespresso, mas que tem essas... Problema do colesterol. Tem essas, mas eu tenho colesterol baixo, puxei o colesterol da minha mãe, não é que você vai abusar, mas a Lígia tem sempre como nutricionista, etc., ela sempre está dando os toques aqui e ali
Mas as lives, as nossas conversas abertas, tem sempre que botar. E eu fico imaginando também, como aqui, esse é um programa de entrevistas, quer dizer, quem que eu vou trazer, tem que ter novidade, tem que ter outros assuntos, tem que ter, às vezes são coisas que a gente gostaria de colocar, mas não dá muito ibope, porque a turma não está tão antenada, apesar de ser super bacana. Verdade. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não... Porque o empreendedor, nessa vida que a gente leva, ele está sempre querendo resultado ontem. É o pedido, é isso. Então, algumas coisas que, digamos assim, saem um pouco desse imediatismo, apesar de legais, elas acabam não dando, às vezes, um ibope tão interessante que a gente precisa, porque a nossa missão é levar boas informações, levar propostas, levar dados que possam ajudar o gestor no negócio. Quando ele acha que aquilo não está ajudando a dor dele, então, às vezes, o ibope cai, apesar de ser bacana a temática, mas teria que ser, talvez, para um momento mais lúdico. Apesar de que, é bom a gente também comentar aqui, tem alguns temas que, mesmo não dando muito ibope, a gente leva e vai continuar, porque são inexoráveis. Essa agenda ambiental é inexorável. Alguns dão mais valor, outros não menos, mas é inexorável. Então não adianta dizer que isso não me interessa, porque vai ter que interessar em alguma hora, seja pelo amor, seja pela dor. Tá? A não ser que você queira sair do canal mais formal, do canal que valoriza mais o produto e todo o seu entorno. Estamos indo para a reta final, mas temos mais vídeos. Roda aí. Olá, pessoal. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a pessoa do Fernando Pimentel. Isso é muito prazeroso para mim, porque nossa convivência foi aí de cerca de 2 décadas. E então conheço muito e me agrada muito falar sobre essa pessoa, que é fácil no trato, tem múltiplas facetas, um conhecimento geral muito bom, excelente, uma memória para dados e números incrível. Inclusive nós criamos o Data Pimentel, assim apelidado. Tem um relacionamento em qualquer nível, em qualquer ambiente, ele ouve, é ouvido, ele tem uma habilidade política extraordinária, tanto que cheguei a comentar com ele em certa época que ele devia ser nosso representante, que o Brasil estaria muito melhor servido. O Fernando é um defensor intransigente da indústria, especialmente do setor têxtil de confecção, e é um camarada incansável no seu trabalho, e tanto que foi apelidado em certa época, se é que ainda não é, chamado de Dínamo das Laranjeiras. Dínamo, que é ele e Laranjeiras pelo péssimo hábito que ele tem de torcer pelo Fluminense. Brincadeira, Fernando. É um sujeito que fica muito à vontade no comando do time, das reuniões, nas participações que ele tem, tanto nas reuniões nacionais, internacionais, da própria BIT. Ele tem uma cultura eclética e é um sujeito que ouve e é ouvido. Então ele estimula as pessoas a se pronunciar. E isto valoriza muito as reuniões em que ele participa, além do conhecimento que ele tem sobre o setor e sobre a indústria de forma geral. Ele é informal quase sempre, mineiro, carioca, mas eu diria que ele hoje está bem para um paulistano, dada a sua vivência aqui, que já é longa, e acho que ele pode chegar na Moca e chamar os moquenses de o meu e o belo. Ele já está nessa fase. O Fernando é um grande contador de histórias e um piadista dos bons. Nos momentos tensos, até me lembro que ele soltava uma historinha, uma piadinha, que aí relaxava um pouco o ambiente para a gente até poder produzir mais melhor. Em resumo, o nosso período foi muito produtivo, o relacionamento nosso é ótimo, foi e é ótimo, e é um sujeito que, como bom gestor, aperta nos prazos e no bom resultado. Então, Fernando, desejo que você continue atuante, perseverante e resiliente. O setor precisa de você. Um grande abraço. Dínamo das Laranjeiras. Renato Leme, grande amigo, grande parceiro, 2 décadas de trabalho, construímos muitas coisas juntos, um período
passamos por vários desafios, mas a entidade foi prosperando. O Renato tem uma habilidade enorme no relacionamento com as pessoas, sempre cuidando de um, de outro, querido. Nas festas que a gente fazia, de festas julinas, festas de final de ano, cantava o bingo, sempre fazia, teve uma voz de locutor, dá de pra ver, barítono. dá pra ver. Então o Renato, sempre onde ele chegava, a voz dele se destacava, e ele também sempre frequentou e comandou muito tempo a Subit, que eram as reuniões, pós as reuniões formais da BIT, que eram lá no restaurante, e aí tinha um grupo enorme, o Aidu, o Celcinho, Paulo Vieira, então uma turma bem divertida. Eu não cheguei a pegar todo esse tempo, mas peguei um bom tempo, e sempre estávamos lá depois das reuniões, conversando e trocando ideias. Então, e ele falou uma coisa interessante, que eu achei interessante, que você conta piadas boas, porque aqui é difícil. Se você quiser aproveitar... Tem um momento, quer dizer, eu acho que a gente... ele fala assim, o Renato comentou que em um momento tenso, às vezes o momento está meio complicado e você não tem muito o que resolver naquela hora, e às vezes você dá uma descontraída só para... bom. Por exemplo, eu aprendi isso com um amigo lá de Brasília, o Cleiton. Então, o negócio estava ruim, você tinha perdido alguma coisa que você não queria perder, e ele falava, ele comentava, igual o comunista velho, de derrota em derrota até a vitória final. Então, você estava lá todo machucado, mas buscava uma força para poder buscar o próximo combate e poder chegar lá. E o Renato, essa pessoa muito agradável, muito próxima, muito amiga, e que fez um excelente trabalho na nossa entidade e que motivou também com o seu espírito, com o seu jeito de conduzir as pessoas, sempre procurando a harmonia, o equilíbrio, e isso é importante, porque nós somos uma empresa de serviços, nós somos uma empresa de assessoria, vivemos de gente, nós temos pouca máquina, temos inteligência, software, computadores, mesas, cadeiras, vídeos, mas essencialmente são pessoas. E onde tem as pessoas, você tem sempre os bons momentos, tem os momentos mais conflitados, e é preciso ter muito equilíbrio, muito talento, para não deixar que esses momentos mais tensos acabem contaminando de maneira inadequada o ambiente a partir de um problema que você pode resolver. Então, essa capacidade de equacionar e tentar acomodar com a responsabilidade, com a autoridade, com os preceitos que regem a entidade, isso é muito importante. O Renato sempre teve essa habilidade e foi um prazer e uma honra trabalhar com ele ao longo dessas 2 décadas, e muito contente, feliz e tocado pelas palavras que ele proferiu aqui sobre minha pessoa, e reiterando de novo, ninguém faz nada sozinho. Você pode ajudar, você pode conduzir, você pode orientar, você pode ser orientado, aliás, é uma troca permanente. Então, equipe. Tá? Agora, tem que ter a liderança, tem que ter os compromissos, tem que ter os prazos, tem que ter toda essa responsabilidade de entregar o resultado. Mas se você puder entregar o resultado com leveza, é melhor do que entregar o resultado de uma maneira que se entrega, mas não saiu ninguém feliz. Pô, Fernando, peraí. Ele falou de bons momentos, de equipe, de talento. Então eu gostaria de contar uma piada também. Não. Posso contar rapidinho? Vai, Chicão, vai. O que o Sonrisal falou pro outro Sonrisal? O Sonrisal falou pro outro Sonrisal. Isso. Não? Olha a pós, que pós. Não. Você entendeu? Eu vou repetir. Olha a pós, que pós. Boa. A poça, daí ele caiu na poça, derreteu, aí o outro foi. É o jeito. Eu falei que era ruim? Eu falei, Pimenta. Quer salvar, não? Depois... Bom, sorte que a gente tem mais um vídeo, roda aí. Falar do brilhantismo do Fernando Pimentel é muito fácil. O Fernando é um homem incansável em prol do setor têxtil, brilhante nas suas exposições, e sempre está com a visão adiante, no sentido de aproximar setores que, porventura, estejam distantes, e não só setores, como governos. E uma em particular, que eu me lembro aqui, de alguns anos atrás,
de um evento que você proporcionou em Washington, lá no Ronald Reagan Center, que foi brilhante. Lá os governos não se conversavam, passaram a se conversar porque você proporcionou isso. Nós estamos num momento atual em que o governo Trump tem feito algumas iniciativas que podem prejudicar o setor industrial brasileiro, e o governo brasileiro fica pensando em retalhar essas medidas. Talvez esteja na hora de Fernando Pimentel elaborar alguma coisa nesse sentido para que permita essa aproximação novamente. Parabéns, como sempre. Abraço. Eduardo Sintra. Sintra, grande amigo, grande parceiro. Dirigiu a Abrafas com muita competência e qualidade. Também, junto com o Renato Jardim, fizemos várias viagens juntas para a Argentina, para Washington, missões que a gente construía relacionamentos com a Euratex. E o Sintra sempre muito preciso, muito equilibrado e sempre proporcionando aí um convívio muito agradável. E a gente, além do trabalho, também brincava, sorria. Então, o Sintra é um amigo que eu construí, né? Nós construímos essa amizade. Eu não o conhecia quando cheguei na Abit, mas construímos com muita, digamos assim, vontade das coisas acontecerem. A Abrafas é uma empresa, uma associação que trabalha com as fibras sintéticas e artificiais, sempre teve um pouco de problema aqui e ali, um antidumping aqui, ali, acolá, mas o convívio, o entendimento em alto nível e, de novo, uma vontade de fazer acontecer com espírito colaborativo, com espírito amigo, e isso carregou-se ao longo de todo o período que eu convivi com eles, que também foi um período de mais de 2 décadas. Quando eu cheguei na Abit, o Sintra já era o diretor-geral da Abrafas, e algo que ele fez com muita competência, assessorado pela Ana Paula, que agora está dirigindo a Abrafas como diretor-geral. O Paulo Danilit é o presidente da Abrafas, um profissional também especial. Convivemos também com o Lineu e outros mais, mas é muito agradável ver os amigos se manifestando e vendo que a gente construiu. Perfeito. Vendo que a gente criou amizades, criou relacionamentos e criou respeito mútuo, criou admiração. E isso aqui é muito bacana aí da vida. Eu estou lendo, aliás, ainda não comecei a ler, eu só li, eu estou sempre lendo uns 2, 3 livros de coisas diferentes. Fica um lá no Rio, fica aqui, um que eu carrego na viagem. E é a Imortalidade, do Eduardo Gianetti, recém-lançado. Então ele traça lá o livro é dividido em partes, né? E tem 4 eixos centrais esse livro. Um é a imortalidade que a pessoa busca pela longevidade. Então, a gente estava falando aqui de saúde, ginástica, se cuidar, as pessoas estão vivendo muito mais do que viviam antes. O outro é pelo lado de uma outra ponta, viver intensamente o momento presente, já que a imortalidade não existe, não foi alcançada. Tem um outro lado, que é o lado mais religioso, mais espiritual, da transcendência, que existe a crença de que existe uma outra vida após. E tem o outro lado, que é daquilo que você deixa. Tá? E aí não estou falando de recursos, nada, estou falando daquilo que você deixa para a sua família, para os seus amigos. Vai embora, vai embora. Tá? Acabou. O sujeito fica aí até a missa do 30º dia, o cara vai. Depois já está meio ocupado. O Fernando ia entender que eu não vou lá na missa dele, porque eu estou muito ocupado hoje, ele também era ocupado, enfim. Então, mas são eixos centrais de uma busca que eu diria que as amizades e essas falas que foram feitas aqui hoje, que eu agradeço muito, são muito marcantes e são muito tocantes. Deu trabalho. Já vou revelar para você quem foi o nosso cúmplice. Mas antes, recentemente eu estive lá na Abit, Fernando, a gente se encontrou lá, né? Na sala de reunião eu percebi que tem vários quadros lá de ex-presidentes. Você agora é superintendente, né? Então, poxa, por que não tem o quadro do Fernando lá, né? Por que não tem o quadro do Fernando lá? Daí eu fiquei sabendo, o passarinho me contou que, não, mas já tentamos algumas vezes. Falei, não tentaram do jeito certo. Então, a gente resolveu te dar um presente que vai resolver esse problema, Fernando. Por favor, Claudinha. Ó, isso aí é coisa da Julieta.
Jamais, chefe, jamais faria isso com você. Presta atenção. Já que é para ser um negócio diferente, a gente quer um negócio descontraído, diferente, uma caricatura. Que foi feita. Muito bom. Acabou o problema, agora a gente vai chegar na Beat e vai ter o Fernando lá na... Posso pendurar essa, chefe? Tem uma dedicatória. Caro amigo Fernando Pimentel, você faz parte da nossa história. Receba essa homenagem em nome de toda a equipe do Têxtil Show como forma de agradecimento. Espero que esse dia fique marcado na sua história, assim como a sua participação no primeiro programa ficou marcado na nossa. Um grande abraço, Henri Cange. Muito obrigado, Henri. Agora vai, né? Agora eu preciso falar que o artista que fez tá ali, ó. O rei que fez. Você? Fez. Parabéns, Rei é nosso rei. Demos trabalho, viu, Fernando? O Rei é um baita artista também, né? E a gente lançou esse desafio para ele. Falei, Rei, a gente foi lá, não tem, então você precisa resolver essa situação. Ô, Rei, muito obrigado. Agora eu vou te pedir um favor. Você vai fazer outro botando mais cabelo, igual o seu. E aí também tem um presente para Anitta. Para Anitta, na verdade, por exemplo, para Anitta e para você, né? Mas olha só, você deixa esse no escritório, onde você quiser, e a Anitta pode sair vestida com você também. Essa camiseta. Pronto, resolvemos. Pode dormir com a camiseta, pode estar... Quando estiver viajando, Anitta, ela coloca a camiseta e dorme com a minha caricatura. Para não esquecer, né? E essa camiseta foi feita com uma parceira nossa, que é a Epson, que tem a tecnologia de impressão digital, bacana, que também resolveu nossa vida rapidinho. Precisamos de uma camiseta para o Fernando rapidinho. O Rei enviou o desenho para eles, o Claudião da Camisetas Rápido, que trabalha com os equipamentos da Epson, imprimiu e mandou para a gente no mesmo dia. Obrigado pessoal, muita alegria, satisfação, fiquei muito tocado com essa homenagem, com essa lembrança, e agora vamos ver daqui nós vamos pendurar o quadro. Porque você sabe que já fizeram um, já fizeram o outro, eu não gostei, falei, deixa isso para lá, o dia que eu for me embora daqui, vocês botam um quadro. Botam o que vocês quiserem. Tá resolvido, tá resolvido. Tá resolvido. Aqui também tem mais um presente do programa. Poxa, isso aí, poxa, Julieta, você deu um golpe grande mesmo, hein? Aqui, ó. A canequinha aqui, tem uma canequinha personalizada, Fernando Pimentel, é show. Muito obrigado. Para você. São duas, né, Claudinha? Temos duas canequinhas. A outra tá aqui também. Uma para o escritório e uma para casa. Ótimo. Olha só. Também Maravilha. Um presente de um amigo nosso, Claudião Camisetas Rápido, que é super parceiro. Tem aqui, ó, duas canequinhas para você, Fernando. Muito obrigado. Tá? Maravilha. E agora... Estou presenteado mesmo. Gostou? Muito. Que legal, Parabéns, Fernando. muito obrigado mesmo. Agora a gente vai revelar para você quem foi o nosso cúmplice, para a gente conseguir trazer todas essas vídeos, áudios e homenagem para você. Você faz ideia de quem foi o cúmplice? Não. Não? Sério? Sério. Então vamos lá. Roda aí. Tenho suspeita, mas não posso falar. Eu acho que é a Julieta. Será? Será? Duvido que você tenha imaginado que eu era cúmplice da surpresa do time Têxtil Show. Pois é, fui sim. Espero que tenha curtido. Foi tudo preparado com muito carinho e só um pouquinho de bullying. Do bem, claro. Aproveitando o clima, queria falar um pouco sobre esse líder incrível que você é. Já são quase 20 anos de parceria, muitos projetos juntos e tantas histórias boas que daria até para escrever um livro, com direito a capítulos engraçados e bastidores de tensão, que hoje viraram piada. Não tem como não citar o Congresso Internacional ABIT. Lá se vão 10 anos desde que a gente começou a pensar nesse evento, com a certeza de que seria um sucesso. E é. Tudo graças a uma equipe que veste a camisa e cuida de cada detalhe como se fosse único. Agora, que teve perrengue, teve. Quem esquece da luz que caiu bem na fala do prefeito de São Paulo? Ou dos atrasos nos painéis que me transformam na fiscal do tempo? Não é fácil ser a chata do relógio. Mas, no fim das contas, tudo vale a pena. Principalmente quando ouvimos os participantes que essa edição foi a melhor de todas. Fernando, trabalhar com você é leve, é aprendizado, é inspiração.
Que venham mais 20 anos de parceria, risadas, ideias malucas que dão certo e muitas conquistas. Obrigado, Julieta. Você aguenta mais 20 anos? Não, eu acho que ela que vai ter que me aguentar, né? Porque eu vou ser longevo. Eu fui simpática, Fernando. Senta aqui, Ju, que aliás tem presente pra você também. Oba! Claro. Que desafio, hein, Ju? 20 anos eu não aguento não, Fernando. Eu só falei isso no vídeo porque eu quis ser simpática. Tem pra você também guardar com carinho. Ai, que legal, do programa. gente. Eu não esperava. Olha, surpresa até pra mim. Mas tá aqui, ó, Julieta, é show. Tá difícil de abrir, viu? Tá bem ótimo, embalado. Gente. Obrigada. Vocês são ótimos. O time é 10. Quando o Henry falou pra mim que eu tinha... se eu podia ajudar ele nesse desafio, a primeira coisa que eu falei foi não. Falei, não tenho tempo, você tá maluco, vocês estavam na reunião. Falei, não dá, não, só alguns vídeos, algumas coisas. Daí eu comecei a conversar com umas pessoas, pensei nos critérios, né, de quem gravava, quem não gravava ali os vídeos. Chegamos à conclusão que o legal eram as pessoas que já tinham passado, né, porque não tem como a gente escolher algumas pessoas que estão na BIT para fazer essa gravação. E os áudios veio no meio da ideia da reunião de conselho. Estava ali pensando o que a gente ia fazer de diferente. Falei, que tal, Henry, se a gente fizesse uns áudios para ele adivinhar as vozes? Aí ele super topou. E aí eu fiz de uma forma voluntária com o pessoal da BIT. Falei, quem quer mandar o áudio? E veio bastante áudio, sinal de que você é um pouquinho querido, né, chefe? Obrigado, fiquei muito emocionado com essa participação, essa presença, com a sua dedicação para criar esses áudios e as falas todas que vieram. Então, realmente, eu aqui estou me sentindo também muito bem com vocês. Que legal. De verdade, Fernando? Você gostou de participar do Teste Show? É um astral bom. Pessoas que sorriem, pessoas que brincam, pessoas que começaram com uma música, botaram logo o Flusão na cabeça, o Tim Maia do Rio. Legal. E tudo isso que, enfim, foi um trabalho, foi uma dedicação, e que eu só posso agradecer muito, de coração, com emoção, porque é muito bom a gente gostar das pessoas e as pessoas gostarem da gente, né? Então, fazer por onde que essas coisas, que isso continue. A Julieta aqui vai me aturar mais um tempo. 20 anos não, tá? 20 anos não vai dar tempo, vão me aposentar antes, óbvio. Boa. Tá certo? Mas compulsório, vai entrar na compulsória. Mas é isso mesmo, eu acho que isso mostra muito o espírito do que a gente faz, do que a gente trabalha. Tem perrengues, tem momentos tensos, mas tem muito desejo de fazer acontecer e muito desejo de fazer dar certo. E com alegria, e com vontade, e com amizade, e com responsabilidade. Então, obrigado, foi uma maravilha estar aqui com vocês hoje. Eu não imaginava isso. Quando a Julieta apareceu, não, eu vou com você. Eu falei, o que é? Você vai tomar algum dinheiro? Você vai tomar algum dinheiro do vai fazer alguma coisa do Congresso? Almoço. Aí ela tinha me falado, mas eu não tinha. A hora que eu cheguei no táxi para o senhor Wagner, eu falei, ué, você está aqui? Não, eu falei que você vinha aqui, eu falei que eu vinha. Eu falei, tá bom. Aí eu chamei a memória, né? Mas eu falei, mas por que deve acertar alguma coisa do Congresso, aproveitar, né? Obrigado pela companhia, obrigado pelo que fez, obrigado pelas palavras e obrigado pela amizade. E que você guarde esse momento com muito carinho, que a gente preparou toda a equipe do Teste Show junto com a Ju, com muito carinho para você, Fernando. Como eu falei, né? Para a gente também é uma honra ter você hoje aqui, depois de 5 anos, porque a gente começou o programa com você, o projeto, né, estava embrionário naquele momento, era um momento de pandemia, a gente não sabia realmente o que ia acontecer, mas a gente foi lá com muito trabalho, dedicação, ao longo desses 5 anos, a gente está aqui hoje, e ter você, né, comemorando 5 anos de programa aqui com a gente é muito legal, espero que você guarde esse momento, como a gente vai guardar com muito carinho. Certamente já está mais do que guardado e muito tocante. Eu agradeço muito a vocês todos. Uma equipe bacana, uma equipe legal, uma equipe do bem. E nós também estamos... Eu estou muito feliz de estar aqui com 20 anos e alguns meses de Habite, com 5 anos de programa e 20 anos aqui. Aguentando. Aqui com a Julieta. Olha, se eu falar metade das presepadas que a gente já passou, vocês vão virar a noite aqui.
Isso. Boa. Valeu, boa. gente. Obrigado, pessoal. Queria só reforçar o convite para a gente estar juntos lá no Congresso da BIT, que vai acontecer dos dias 29 a 30 de outubro, aqui em São Paulo, na Fiesp. O link da inscrição está aqui embaixo, estaremos juntos lá, certo? Queria agradecer também aos parceiros que dão show com a gente aqui todas as semanas, que são a Epson do Brasil, a Audaces, a Brand Têxtil, Gel Vendas, Punchmaster, Grupo Febratex, Fespa do Brasil, Expo Print, Future Print, Busca Têxtil, Camisetas Rápido, Aeropostale e o Congresso Internacional da BIT 2025. Muito obrigado, gente. E eu queria agradecer também vocês que ficaram com a gente até agora, né? Comenta sobre o programa de hoje, curte o programa, que isso é super importante, compartilha com pessoas que são do nosso segmento, que precisam ouvir as histórias do Pimentel. E aproveita também para se inscrever no canal, ativar o sininho para ser lembrado que toda semana tem um conteúdo novo que vai ser show, porque o têxtil... Show. O têxtil O têxtil, dizem que o agro é pop, mas o têxtil é MPB, moderno, produtivo e brasileiro. Perfeito. A gente se vê na semana que vem.